Olá, salve, salve! Apresentação: Dudu Monteiro de Paula. Olá, salve, salve! Aqui você ouve as novidades no esporte. Eu sou Dudu Monteiro de Paula e fico com você até as 3 horas da tarde. Você pode participar com a gente por meio das nossas redes sociais. Nossa página no Facebook é CBN Amazônia. O Twitter é @CBN Amazônia. O nosso site é cbnamazônia.com. Dúvidas, sugestões, opinião, ponto de vista, reclamação, tudo que você quiser, aproveita a chance pelo nosso WhatsApp 981158557. Vamos lá, memorizando. De novo, 981158557. E a equipe amazonense de Taekwondo já está na expectativa para o Open Roraima, que acontece no dia 3 e 4 em Boa Vista, Roraima. Por isso, nós estamos recebendo aqui no estúdio. Vamos ver se eu estou na sequência certa. O Myron Robson Castro, é um só? Sim. O Vanderlei Santos, ok? E o Elielson, é isso? Elielson, vamos vê-lo de volta aqui conosco. Saúde e boa sorte. Quantas pessoas vão nessa equipe, Nelson? Estamos com... Boa tarde a todos. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, né? Estamos indo com 19 atletas, uma equipe super bem preparada e todos os 19 estão indo para competir. Você que já vem de uma outra competição nacional, não é isso? Isso, participamos recente agora do campeonato em Belém, né? Com um resultado maravilhoso, então a equipe está focada já no mesmo adrenalina de Belém. Dá para você dizer que lá é mais fácil ou mais difícil? Belém sempre é uma guerra. Roraima sempre é uma guerra, né? Porque a rivalidade existe há muito tempo. E ano passado praticamente foi 100% de aproveitamento em cima deles, né? Tivemos só 3 medalhas de prata, o restante 40 foi tudo de ouro. Então nós podemos dizer que a revanche para eles é mais grave. Para eles o peso é maior, né? Será que é o fato de a gente conseguir de alguma forma, mesmo com toda a dificuldade, ter um intercâmbio maior do que eles? Agora sim, agora também, para ele, na verdade, eles têm, né, um intercâmbio muito maior e melhor do que nós aqui, porque a dificuldade de deslocamento para a gente é difícil, né, é complicado. Então, o intercâmbio que a gente faz aqui é trazendo professores de outros estados também para dar uma ajuda, e nisso a gente consegue aumentar o nosso índice, também nível técnico, e chegar de igual para igual. Nessa região amazônica, a gente consegue ter uma integração com todos? Sim, graças a Deus. A rivalidade só acontece no tatame. Fora do tatame é troca de informações, troca de conhecimento. Isso que faz o esporte crescer a cada dia. Nós temos hoje, se é que você sabe me dizer, quantas academias? Aqui no Amazonas eu acredito que, aliás, em Manaus eu acredito que tem em média de taekwondo, umas 40, 50, umas 40 academias mais ou menos. Acho que o taekwondo talvez seja o esporte que tenha mais praticantes no estado, porque os municípios todos têm. Sim, Rio Preto da Eva, Manacapuru, Novo Airão. Novo Airão é o que tem a maior equipe em termos de município, né? Com o mestre Hércules, tem muito atleta lá, eu acredito que para mais de 100 alunos que ele tem. E também Manacapuru com o professor Eric Sostin, Iranduba também temos, Barreirinha, então Careiro Castanho é bem mesmo, os municípios estão investindo mais no esporte hoje em dia. O taekwondo tem sempre uma característica muito interessante, é que você adquire um bom condicionamento físico e também aprende a se defender, que é uma coisa hoje em dia essencial para o nosso dia a dia, né? Myron, e aí, como é que está preparado para essa competição? A preparação continua firme, desde quando nós voltamos de Belém, continuamos no mesmo ritmo, firme, forte, aumentamos a carga de treino, a intensidade dos treinos diariamente, dia após dia a gente vai aumentando a carga de treino. Você tem ideia que os adversários serão mais difíceis ou mais fáceis, se é que existe mais fácil nessa modalidade? Esse ano eles vão estar bem mais motivados do que ano passado, pelo fato do ano passado a gente já ter conseguido uma vitória em cima deles. Eles tiveram um ano para treinar e acredito que esse ano vai ser bem mais difícil, mas estamos preparados. Você teve a oportunidade de estar em Belém? Sim.
E será que vai encontrar alguns desses adversários de Belém, lá em Roraima? Talvez, não temos notícias ainda, porque é um campeonato mais, vem gente da Venezuela também, atletas da Venezuela, mais da região aqui, Amazonas e Roraima, que é tipo um desafio norte. A competição é esse desafio, Amazonas e Roraima. Beleza. Vanderlei, é a mesma coisa? Vai encontrar por lá adversários mais difíceis ou mais fáceis dentro do teu ponto de vista? Bom, como o Myron disse, né, o desafio é sempre grande entre Amazonas e Roraima. Ano passado nós tivemos 100% de aproveitamento e a rivalidade é muito grande. Os desafios são muitos, né, que nós encontramos, e os adversários são sempre duros, né? São atletas bastante experientes, na nossa categoria principalmente, que é a categoria faixa preta. A gente encontra às vezes uma certa pedreira, mas graças a Deus e com a ajuda do nosso preparador físico, que é o nosso técnico, que se encontra aqui o Elielso, a equipe está bem preparada. Nós aumentamos a intensidade dos treinos, né? Focamos nessa competição já como preparativo para o Campeonato Brasileiro. Algum de vocês já conseguem viver só do taekwondo? Bom, eu sou profissional do taekwondo, né? Trabalho com isso na minha academia. Tem uma outra atividade também, né? Mas graças a Deus dá para sobreviver. Dá para gerar uma certa renda. Dá para sobreviver. E na tua área de trabalho, quantas pessoas praticam o taekwondo? Na minha academia, eu tenho cerca de 40 alunos. Lógico, você prepara não somente para o cara ter uma boa condição física, mas também para poder competir. Alguma grande potencial por lá? Olha, temos bons atletas lá, né? Não dá para destacar só um, né? Mas todos são grandes atletas com grande potencial. O Myron, que é campeão da Copa América do ano passado, foi campeão brasileiro, campeão da Copa da Anitta em campeonato nacional, é destaque da nossa academia, né? Hoje faz parte da seleção amazonense e é um atleta com grande potencial. Elielson, nós temos aí pela frente um desafio. Como é que essa delegação vai? Dessa vez, graças a Deus, tivemos um apoio do nosso secretário, né, Fabrício Lima. A CEGEL praticamente dessa vez curtiu as passagens pra gente, né? E a gente fez a cooperação também, ajuda de outras pessoas para comprar o restante das passagens. Então, graças a Deus o esporte está tendo as oportunidades que a gente sempre buscou, né? E hoje eu já conversei com ele mais 2 vezes pessoalmente e mostramos para ele que sempre que a gente viaja, a gente traz o resultado e vai lá com ele mostrar, né? Onde está sendo investido e o que a gente espera mais da secretaria, né? Não é buscar em si, mas é tentar esse ciclo, porque a gente está com foco trabalhando voltado para um ciclo olímpico. Então tem adolescentes aí de 16, 14 anos que tem títulos incríveis fora do estado, mas não tem oportunidade devido à falta de apoio, passagem, o transporte. Já vai ter o brasileiro agora em São Paulo, esse de Londrina, também foi solicitado umas passagens, né? E vamos esperar que os atletas consigam. Vai ter a Copa Brasil e o Campeonato da Argentina. Então a gente fica assim pensando, vamos fazer feijoada, vamos fazer rifa, vamos correr atrás, não só depender de secretaria, porque tempo de crise também a gente tem que entender e equilibrar os dois lados. Perfeito, mas lógico que se alguém quiser colaborar, sim, se quiser alguém tiver interesse em ajudar a delegação ou qualquer associação, o atleta mesmo, tem um telefone para contato que é o 9179-1480 e o 98143-5677. Dia de quarta e sábado a gente se encontra lá na Vila Olímpica treinando, quarta às 19 horas e dia de sábado às 14 até às 17 da tarde, então estaremos por lá. E quem quiser fazer uma aula também experimental, levar seu filho para praticar lá, será totalmente bem-vindo a partir dos 4, 5 anos de idade. É recomendado que se pratique qualquer atividade física, porque está em construção da estrutura óssea e tudo, para trabalhar fortalecimento, até mesmo toda a parte que é necessário para o desenvolvimento de uma criança. Bom, podemos dizer então que a viagem é agora, porque a competição é dia 13, a viagem é agora. Sábado. Sairemos daqui da rodoviária 8 às 20 horas para chegar lá às 7 da manhã e ir direto para a competição, já chegar na adrenalina. Então tem que arranjar um espaço bom para dormir, né? Estou vendo aqui a moçada, não é pequena não. Na verdade, vamos dormir dentro do ônibus e chegar lá. Por isso que eu falo, vida de atleta não é fácil. Então a gente mostra realmente o que são guerreiros que gostam de representar bem o estado, em qualquer lugar que seja. Mário, muito obrigado. Vanderlei, muito obrigado. Elielson, muito obrigado. Boa sorte e sucesso para você. Obrigado mais uma vez
a oportunidade da Rádio CBN também de a gente estar divulgando, né? Obrigado você, Dudu, que é o nosso ícone do esporte. A gente sempre busca pessoas assim para ter essas oportunidades, e agradecer principalmente a secretaria que nos ajudou, ao Peixoto, ao mestre Valmar, e aos pais que confiam, mais uma vez confiando nessa equipe, principalmente que dessa delegação eu sou mais graduado, então a responsabilidade pesa mais para mim. Mas assim, como eu coloquei ontem para eles lá, é um por todos e todos por todos. Ninguém está indo pensando em um só. Então o grupo realmente está indo uma equipe bem unida, bem fechada, e se Deus quiser a gente vai trazer um resultado positivo para o Amazonas. E já tem um compromisso que na volta nos passar essa informação. Sim, se Deus quiser, pode deixar. Vamos lá, pode contar. Olha, muito obrigado a alguns dos nossos ouvintes mandando informação. O Werner Viana, do bairro do Japim, está dizendo: Dudu, futebol feminino dá mais torcedor do que o masculino. Elas têm garra e vontade, coisa que os homens não têm. E o pior que é verdade, o futebol feminino você sempre vê esse lado mais guerreiro. A mulher não quer perder, não, ela vai em busca mesmo. O homem tem muita manha, não vou dividir essa, eu tô bem no time, pode ser que eu me machuque. Não, as meninas entram para arrebentar mesmo. Aqui temos o Cleiton fazendo a pergunta sobre o jogo entre o jogo de hoje, que vai acontecer no final da tarde. Ali é um jogo que vai dar muita polêmica, a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Vai dar muita polêmica esse jogo, não tem a menor dúvida disso. Manaus e Faixa Clube. O professor Everton é mestre em Educação Física, doutorando também na área, além de ser membro da Sociedade Brasileira de Biomecânica e da Associação Nacional de Força e Condicionamento Físico, Condicionamento dos Estados Unidos. A palestra é sobre treinamento de força, otimizando o desempenho muscular. Professor Everton Bezerra, boa tarde. Boa tarde, grande Eduardo Monteiro de Paula, meu amigo Dudu. Boa tarde a você e a seus ouvintes. É bom ouvir de você, porque eu sei que você sempre foi um cara extremamente aplicado e vai ter agora a oportunidade de falar para a moçada sobre essa situação, né? Existe um tabu que muita gente acredita que a musculação não é um esporte, é um culto ao corpo. Dá para você definir isso para a gente, Everton? Olha, Dudu, exatamente, você tem razão. Hoje é uma grande dúvida ainda com relação a isso, embora a atividade de musculação seja bem antiga, mas a gente tem bem separado a atividade física, que é o treinamento de força, o exercício resistido, que a maioria das pessoas faz isso na academia, como complemento para a questão de condicionamento físico, de saúde. E nós temos do outro lado, hoje, que ficou bem destacado nos últimos anos, um esporte, uma modalidade esportiva, porque você requer um atleta altamente preparado, que é o fisiculturismo, e essa pessoa ela utiliza a musculação para que ela possa atingir o objetivo dela, que é ter um volume muscular de porte dentro das suas categorias, com uma simetria. Então ela tem que ter uma igualdade, né, entre membro superior e membro inferior, entre a parte anterior e posterior do tronco. Então a gente tem uma distinção aí, é o mesmo fim na ideia do uso do treinamento de força, da musculação, mas uns atualmente utilizam para a questão esportiva, já há muito tempo, né, mas hoje ficou bem mais evidenciado nos últimos 12 anos, e a gente tem as pessoas que já utilizam isso para a questão do condicionamento físico. Essa seria mais ou menos a ideia, eu acho, dessa divisão, para ficar bem claro aí para os teus ouvintes. Olha, deixa eu contar uma história para ti, que tu deve, espero que você lembre, né? Se bem que é bem mais novo, provavelmente não vai lembrar. Mas tinha em Manaus aqui, quando começou esse movimento de musculação, e a gente conhecia como halterofilismo. Tem muita diferença entre o halterofilismo e o fisiculturismo? O halterofilismo, na verdade, você trabalha a questão de levantamento de peso, é uma outra modalidade que as pessoas trabalham, que é bem hoje evidente naquela questão do homem mais forte do mundo. Eles são os basistas que fazem campeonatos de supino, campeonatos de agachamento, de levantamento terra. Esse aí antigamente chamava de halterofilistas, os caras faziam trabalhos com a força. Os fisiculturistas, eles envolvem a questão, como você bem colocou no início da chamada, é uma questão
do corpo simétrico. Eu preciso ter o corpo mais simétrico, com um volume adequado para que eu possa ter aí uma resposta dentro dessa modalidade esportiva chamada fisiculturismo. Então teria um pouco essa diferença aí. Bom, então eu vou contar a história para ti. Em Manaus, nos anos 70, teve um rapaz chamado Eduardo Qualdal. Esse rapaz foi o primeiro amazonense a ganhar um título nacional em fisiculturismo. Ele era... legal. E coincidentemente, hoje está passeando em Manaus, dando a volta aqui, loja. Já não tem mesmo a idade de antes, mas é uma... E você falou uma coisa muito correta. Você teve naquela época um boom muito grande e depois desapareceu. E agora volta com essa distinção diferente, né? Que é o camarada que faz o levantamento de peso em si e o cara que trabalha com o corpo para ter a proporcionalidade e etc, etc e tal. Mas eu acho que o problema nesse meio por aí, Everton, é que tem gente que faz sem nenhum segmento. Pega o ferro, levanta e acha que vai ficar bem. É importante que nós tenhamos guias para isso, professores, que eu acho que essa é uma das suas propostas, é explicar para o professor de educação física ou o monitor de educação física o conhecimento devido para a aplicação correta, para evitar o excesso ou o mau uso. Exatamente, essa é a ideia inicial. Assim, quando você pensa em musculação, você tem algumas variáveis que nós chamamos no meio científico que norteiam a questão da prescrição. Então você pensa lá na questão do volume, número de repetições e séries, até a intensidade, que é a quantidade de carga levantada, o tempo que você vai dar de intervalo entre séries, você vai ter a frequência semanal dessa aplicação, a velocidade que você vai executar em cada uma das fases do movimento. Então isso tudo são variáveis onde você vai entender para aplicar no exercício. E aí a gente chega numa outra variável, que é a que eu vou talvez mais abordar amanhã, que é qual exercício selecionar, qual é a tua prioridade, como é o melhor exercício para que você possa aplicar. Eu sempre parto do princípio do que o exercício não é o exercício errado, a pessoa não é adequada para fazer aquele exercício. É claro que a gente tem uns exercícios hoje aí com esse boom da internet que eles são um pouco fora do padrão, mas a gente sempre precisa entender para quem que ele está sendo aplicado. Eu acho que esse é um grande ponto, que nem todo mundo vai conseguir fazer o exercício, mas algumas pessoas vão conseguir sem ter grandes problemas. Outras, quando executarem, talvez possam estar mais expostos à questão de problemas articulares e musculares devido à realização desses exercícios. Então, a ideia amanhã é nós abordarmos um pouco essa questão da seleção do exercício e como isso pode otimizar o rendimento, tanto focado na questão estética, que é o ganho de massa muscular, como focado na questão do esporte, como focado na questão do que a gente pode classificar hoje como funcional, que seria a melhoria daquelas pessoas que precisam melhorar sua atividade na vida diária, focando bem na ideia aí os idosos, por exemplo. Olha, eu vou te fazer uma última pergunta, que é até uma curiosidade minha profissional, e é minha mesmo profissional, porque a gente começa a ver esses grandes jogadores tão jovem começam a parar por problemas musculares, de ligamentos. E alguém me disse uma coisa que eu não sei se, e eu quero saber se é verdade ou não é. A pessoa disse, olha, tem uma coisa que você pode desenvolver tudo o que você quiser, mas os ligamentos, esses você não desenvolve não. Então ele tem um determinado limite de suporte daquela musculatura. No momento que você aumentou aquele limite, você pode estar correndo risco de aquela famosa bicheira mesmo, do cara não ter problema, o músculo está perfeito direito, mas ele não tem sustentação. Tem fundamento isso? Olha, na verdade, o ligamento, como o tendão, é uma estrutura viva que precisa ser estimulada. A partir do estímulo, é claro que, por exemplo, imagina que o ligamento é formado por células, igual é o músculo, igual é o osso, a célula que você vai ter ali é fibroblasto, o nome da célula. Então, essa célula, quando estimulada, ela vai gerar mais colágeno, e o colágeno é a base de formação dos ligamentos e dos tendões. Então, a partir dessa situação, você vai ter aí uma adaptação. Agora, é claro que a adaptação ela é mais lenta do que a adaptação do músculo. Então, muitas das vezes as pessoas lesionam o ligamento porque não obedecem um período de adaptação que normalmente é mais demorado. Mas ele sim, contrapondo um pouco talvez aquilo que você tem ouvido aí de alguém, ele vai ter uma adaptação que vai fazer com que ele fique mais forte. E a possibilidade que ele vai ter aí de ter uma lesão é menor
se ele for adaptado de forma adequada, entendeu? Em outras palavras, é bom você ouvir o professor Everton falar para saber se você está fazendo o treinamento do seu aluno de forma correta, porque é exatamente o que acontece, você se preocupa com um lado, esquece o outro, e o cara começa a ter um monte de distensão e não sabe por quê, porque ele está treinando errado. Então é preciso ter conhecimento para poder ter um bom resultado. Estou errado? Você precisa ter aí um pensamento global na hora de tentar aplicar o exercício com um profissional, né, com um profissional capacitado, que entenda você de forma global e qual a sua necessidade. Aí o exercício passa a ser bastante eficiente naquela adaptação que você vai necessitar para uma vida mais longa e útil, vamos colocar assim. Não adianta você viver 80 anos e a partir dos 50 só ter problemas. A ideia é que a gente tenha uma vida longa, mas uma vida que a gente precisa ser útil. Acredito que aí entra bastante essa questão do profissional de educação física, que consiga ter um bom fundamento teórico, aplicado à prática, e ele possa passar isso para o indivíduo que precisa. Everton, bom ouvir você, abraço, saúde, ficaria conversando aqui o dia inteiro, mas nosso tempo também é limitado. Que horas e onde o pessoal vai poder te acompanhar? Eu queria agradecer a oportunidade, então eu quero convidar todos os seus ouvintes amanhã, no sábado, dia 3, às 16 horas, lá no auditório da Escola de Saúde, na Cachoeirinha da UEA, da Universidade do Estado do Amazonas, aquele prédio em frente ao Adriano Jorge, que eu acho que é a referência melhor para todo mundo lembrar. Então aguardo todo mundo amanhã para que a gente possa discutir sobre todos esses assuntos que a gente conversou hoje aqui no teu programa e outros que possam surgir conforme as dúvidas dos nossos amigos que com lá estarão participando com a gente. Obrigado, Dudu. Grande abraço aí para você e para os seus ouvintes. Prazer ouvi-lo. Saúde. Ciclistas se preparam para a travessia das Fortes em Ariquemes. Atletas de vários estados se preparam da 4ª edição da corrida. Vai ser realizada no fim de semana e vale pontuação no ranking do estadual de ciclismo. Próximo domingo, cerca de 200 ciclistas em vários estados devem se reunir em Ariquemes para a 4ª travessia dos Fortes. Nessa semana, os atletas fazem os últimos ajustes das bicicletas para garantir segurança e o bom desempenho no dia da corrida, que valem pontos. Vão ser disputadas 6 categorias: Elite masculina e feminina, Master e Master B, Open e Mountain Bike. Os competidores da categoria Elite vão percorrer 100 km indo Ariquemes a Monte Norte e retornando ao local da partida. Os iniciantes da categoria Open vão correr 50 km, já a categoria Mountain Bike vai mesclar percurso de asfalto e outra parte em estrada de terra. Pelo WhatsApp chegou aqui o Sidney mandando um abraço pra gente. Muito obrigado, Sidney, um abraço pra você. E para mandar um abraço a todos do APCMM, na base aérea, aqui na Constantino Neri, em frente à FAMetro. Tem um ônibus no prego, ou seja, Manaus Trans já está no local e o trânsito está pesado demais. Obrigado pela participação, saúde para você. Vamos falar agora do jogo de futebol, em que você teve a chance e a oportunidade de ver aqui o Iranduba, lamentavelmente, já classificado, foi derrotado pelo inexplicável 2-0 contra o Kinderman. Bom, como eu não sou técnico, não sou nada, sou apenas um observador, né? Com todo respeito, eu acho que foi jogo de compadre, viu? Aliás, de compadre não, que é feminino, né? Foi jogo de comadre. Um ajudou o outro. Vou colocar para você, antes do Marcão dar detalhes técnicos. Eu vou dar minha opinião pessoal, né? Ora, Iranduba ganhou de 12 jogos, ganhou 10 jogos. Perdeu pro líder da competição, que agora de 14, perdeu 2 jogos. Então vamos lá. Só que ele perde um jogo de um time que foi a sua criação,
E esse time teria que ganhar de qualquer maneira, senão estaria desclassificado da competição. Ora, a mãe veio jogar com o filho. E aí que a filha fez? Não, vou deixar a mamãe jogar. Mas essa é a minha opinião pessoal. Eu acompanhei pelo Scout, no Scout eu vi que o Iranduba jogou muito, mas muito abaixo da sua capacidade. Agora isso pode trazer problemas futuros. Mas quem vai fazer melhor do que eu é o Marcão, que vai estar explicando. E aí, garoto? Boa tarde, Dudu. Boa tarde, os ouvintes do Olá, Salve, Salve. Então tivemos ontem o jogo entre Iranduba e Kinderman na Arena da Amazônia. Era a última rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, da primeira fase do Grupo 1. Tivemos o Iranduba jogava pela liderança da competição, liderança no geral, né, para jogar. Já classificado? Já classificado, ele disputava aí a liderança com o Corinthians tinha 2 pontos a menos, então o Iranduba precisava vencer para ficar na primeira posição. E o Corinthians fez a parte dele, ganhou de 10-0 do São Francisco da Bahia. E no outro jogo o Sport ganhou de 2-1 do Audax. Então no jogo do Iranduba, o Kinderman o único resultado que interessava o Kinderman era a vitória. E pro Iranduba ele deveria, se terminasse primeiro, ia pegar a Ferroviária de Araraquara de São Paulo. E se terminasse segundo, ia pegar o Flamengo. E o jogo, o Iranduba fez uma partida que é atípica. A gente não tinha visto o Iranduba jogar tão mal como jogou ontem. E o Iranduba acabou perdendo por 2-0. Gol da Bruna Caldeirão de pênalti, ex-Iranduba. E também da Duda. A Duda fez o segundo gol e garantiu a classificação do Kinderman, que ficou em quarto. E vai pegar o Santos. Então, não, o Kinderman ficou em terceiro, vai pegar o Rio Preto. Quarto ficou... Depois a gente vê. Vamos ver agora a matéria do jogo aí que o repórter Rafael Pimentel fez ontem. Durante os 25 minutos iniciais, o Hulk mostrou completo domínio no jogo. Faltou converter a vantagem em gols. Vitória chutou colocado. Só que a Bárbara, goleira titular da seleção brasileira, estava lá para fazer a defesa. O Kinderman assustava nos contra-ataques. Rubi também precisou se esforçar para evitar o gol das catarinenses. Neste lance, a jogada começou com a insistência da Vitória e quase terminou com um gol de letra, pintura. Na segunda etapa, o Kinderman, que lutava pela classificação, mostrou mais vontade, foi para cima. Duda invadiu a área e foi derrubada por Jenny. A Bruna, ex-Hulk, marcou 1-0. E apenas 7 minutos depois... mais uma jogada com a participação da dupla. Bruna Caldeirão cobrou falta na medida para Duda desviar, sem chances para a goleira Rubi. A vitória por 2-0 garantiu a equipe de Santa Catarina na próxima fase da competição. Entre as jogadoras, apesar da rivalidade, muito respeito. Gosto muito delas, tenho muitas amigas aí, respeito todas e... tô com muita saudade delas. É uma honra poder voltar a Manaus, essa torcida linda, cidade maravilhosa. Até então, o Iranduba estava invicto em casa. A derrota deixou a equipe amazonense em segundo lugar do Grupo 1 do Campeonato Brasileiro. Ou seja, vai enfrentar o Flamengo nas quartas de final do campeonato, dia 14 de junho no Rio de Janeiro e dia 21 aqui mesmo na Arena da Amazônia. O Iranduba continua de parabéns, as jogadoras estão de parabéns, entendeu? É uma campanha que nos deu essa condição, é uma campanha que elas fizeram, que conseguiram essa condição de jogarmos umas quartas de finais contra o Flamengo, e a gente vai fazer o nosso melhor para defrontar o Flamengo, respeitando o Flamengo, mas sempre pensando em conseguir a nossa passagem para as semifinais do campeonato. Vai me desculpar, eu concordo com o Sérgio, é um profissional muito fantástico, maravilhoso. Aliás, o Sérgio que salvou o Iranduba, que tinha um técnico anterior que era um rapaz que desfilava e botaram ele para ser técnico. E o Sérgio não, é um profissional competente e tal. Mas eu posso me enganar, essas meninas fizeram uma brincadeira de mau gosto. O que acontece é o seguinte, um time quando perde porque quer, ele se compromete para o futuro. Porque o Iranduba sempre foi um time que lutou para vencer, para ganhar e tal. E aí, por amizade, acabaram deixando. Não, vamos classificar as meninas que estão aqui, que são nossas amigas, já estamos classificadas mesmo. Só que isso é uma bola de neve.
você voltar ao ritmo que tinha antes, vai exigir um esforço muito grande. E peço a Deus que eu queime a língua, porque eu gosto muito desse time. O Iranduba ele errou quando era para errar. Perdeu 2 jogos, perdeu um jogo pro Corinthians e um jogo pro Kinderman, ganhou 12 jogos, fez a segunda melhor campanha e agora vai pro mata-mata, vai pegar o Flamengo. Dia 14 o jogo no Rio e dia 21 a volta em Manaus. E é quarta de final, quem ganhar já vai para semifinal e na semifinal vai pegar ou o Santos ou o Audax. Então agora não tem que escolher adversário, se quiser ser campeão vai ter que pegar Flamengo, Santos, vai ter que pegar Corinthians, vai ter que enfrentar todos esses times e não cometer os mesmos erros que cometeu tanto na derrota pro Corinthians quanto na derrota ontem pro Kinderman. Beleza. Tivemos então o jogo pelo Campeonato Amazonense? Tivemos a primeira semifinal, quer dizer, conhecemos o primeiro finalista ontem do Campeonato Amazonense, que foi o Nacional. O Nacional não ganhava do Princesa há 6 jogos pelo Campeonato Amazonense, ganhou ontem, se classificou para a final e de quebra se classificou para Copa do Brasil e também para a Série D do ano que vem. Vai garantir um calendário aí, vai conseguir aí se planejar melhor para o ano que vem. E o jogo nacional ganhou por 2-0 e a gente tem a matéria aí do do José Carlos Amorim. A torcida nacionalina lotou as arquibancadas do estádio Carlos Amit. O Nacional entrou em campo com a vantagem do empate e segurou a velocidade do Princesa dos Solimões durante todo o primeiro tempo. O Leão da Vila ainda teve uma bola na trave e um chute de frente para o gol que o Raicifran defendeu. Mas o primeiro tempo não saiu do 0-0. Na volta do intervalo, aquele jogo estudado entre as equipes se foi. O Princesa tinha que ir em busca da vitória. E para o Nacional, o placar classificava, mas era perigoso. O Princesa tocava bem a bola, investia nas jogadas aéreas, levava perigo com o Everton de falta, mas não marcava. E foi nesse jogo aberto que o Nassa, num contra-ataque, encontrou o Paulo Roberto sozinho para abrir o placar. Depois do primeiro gol, os ânimos se alteraram e teve um princípio de tumulto em campo. A polícia militar entrou no gramado e depois de alguns minutos, a bola voltou a rolar. O Tubarão ainda teve chance de empatar novamente numa bola aérea. Mas no tudo ou nada, o Nacional de novo aproveitou um contra-ataque e Charles fez o gol da classificação para a final. O jogo foi muito difícil, porque o Princesa é uma equipe bem treinada, uma equipe competitiva, e ela não veio aqui para brincar. Foi um grande jogo, pena que teve a confusão, que acho que isso é que estraga, teve no nosso jogo e no jogo do Fast também teve, então acho que isso aqui infelizmente atrapalha o futebol aqui, não poderia acontecer isso. Para o Princesa agora o foco é a Série D do Brasileirão. O resultado foi como Deus quis, lutamos, brigamos até o final, o Nacional aproveitou as oportunidades e fez o gol. A gente não marcamos e acontece daí no final, perdemos, mas cabeça erguida que a gente ainda tem mais uma competição pela frente. E na comemoração do Nassa, rolou até um inglês. Marcão, o time que mais investiu no elenco foi o Nacional. Digamos que o Nacional ele não teve o investimento dos anos anteriores, mas entrou para brigar aí pelo título, para brigar pelo calendário cheio no ano que vem. E o Princesa dos Solimões é um time assim que é um investimento baixo, mas é um time guerreiro, tá na Série D, é um time que dá para jogar de igual para igual com o Nacional. Só que ontem o Nacional jogou com inteligência, o Nacional jogava pelo direito do empate, se empatasse é para a final, e o Nacional se defendeu muito bem e aproveitou no segundo tempo as chances que teve no contra-ataque, fez 2 gols e ganhou o jogo e agora está na final. Foi inteligente para chegar na final, agora vamos ver quem vai enfrentar na final, mesmo se vai ser o Manaus ou o Fast, que jogam hoje às 5 da tarde com portões fechados. Só um questionamento que eu quero fazer, que eu sei que você entende disso com muita propriedade. O regulamento diz que o jogo só pode ser realizado 10 dias depois da decisão do tribunal. O tribunal decidiu que o jogo seria a 200 quilômetros da cidade de Manaus e decidiu que seria portão fechado. Então a federação disse tudo o que disse o tribunal, resolveu marcar o jogo 48 horas depois da decisão do tribunal, vai ser portões fechados e vai ser em Manaus. Isso não corre o risco de o time que perder possa recorrer e ganhar? Não, assim, a questão é que teve esse julgamento lá no tribunal e a pena foi jogar a 200 quilômetros de Manaus, da sede do clube, e com portões fechados. Só que a gente procurou assim em algum regulamento, não tinha isso no Código de Justiça Desportiva,
não tinha informando nada que fosse dessa forma. E o que aconteceu foi que o tribunal reviu essa situação e acabou mudando a pena somente para jogar com portões fechados. Só que pelo regulamento geral de competições da FAF, o jogo só poderia mudar se fosse comunicado 10 dias antes, pelo regulamento da FAF. Aí a gente ficou sem entender o que aconteceu, aí o tribunal resolveu que o jogo seria com portões fechados em Manaus mesmo, e essa vai ser a pena que os dois clubes vão ter que cumprir. Mas como os dois clubes vão jogar, a situação assim de um entrar, se achar lesado pelo outro, eu acho que não vai acontecer. Os dois clubes vão fazer a semifinal, quem ganhar, quem se classificar aí pra final, eu acho que vai ficar por isso mesmo. Bom, interessante, né? Ainda bem que não mataram ninguém, né? Porque o tribunal tinha decidido, mata alguém, depois se arrependia, já tinha matado a pessoa. O tribunal, então, errou. Ele não deveria ter determinado desse jeito. Assim, o tribunal não tem o direito de fazer esse erro. Assim, fica uma questão assim meio... a gente vai pelo regulamento, os regulamentos também, e a lei, né? A lei que é julgada, e a gente acaba não entendendo, não fica claro pra gente assim, por que aquela situação foi julgada daquela forma, qual foi a pena. A gente fica na dúvida, a gente fala com o tribunal, a gente ainda fica com um pouco de dúvida, aí o tribunal acaba dizendo, não, é melhor assim, a gente vai fazer isso, aí os clubes aceitam e bola pra frente, segue o jogo. Mas eu continuo dizendo, se o tribunal tivesse mandado matar, o cara estava morto e não podia se arrepender depois. É o que aconteceu. O juiz deu uma decisão, partiu para se cumprir, no outro dia ele se arrependeu, mudou de ideia. Isso está extremamente errado. Isso não... digamos que tem a questão de... Na lei tem duas questões. Tem a perda de mando de campo. Isso. E tem o jogo com portões fechados. Isso. Eu ainda não vi perda de mando e portões fechados no mesmo... É tipo como você punisse o clube 2 vezes. Você pode punir um time jogando com portões fechados um jogo e outro jogo ele perdendo o mando, tendo que jogar a 100, 200 quilômetros da cidade sede. Aí, isso sim, mas não no mesmo jogo, na mesma punição, o clube acaba sendo punido 2 vezes. O futebol amazonense que está muito carente, precisando de renda, de público, de presente, a punição exemplar de que a federação, o tribunal devia ter dito não seria esse. É você conseguir fazer a sua participação, mas não de portões fechados, e sim com segurança, que não teve no jogo de ontem, e que é mais fácil você fechar o estádio e não deixar o torcedor entrar do que você criar uma segurança e de portões abertos. O campeonato amazonense dá média de 300 pessoas por jogo. Quer dizer, já é um prejuízo. Aí o cara ainda faz um jogo de portão fechado, não tem a visão profissional do nosso futebol. Deveria ser, sim, portões abertos, cobrando ingresso e segurança para evitar a briga dentro do estádio. Tivemos o jogo do São Raimundo e Faixa na Arena da Amazônia, tinha mais policial do que torcedor. E não teve briga. Ainda teve uma confusão. Teve confusão dentro do estádio ainda, mas a polícia chegou, interviu e isso não prejudicou, os clubes não foram punidos, porque o jogo não foi paralisado. O que aconteceu no jogo aí da semana passada entre Manaus e Faixa, no Zamit, é que o jogo teve que ser paralisado por conta da confusão na arquibancada. E não tinha policiamento na arquibancada. E esse foi o erro, assim. O clube pediu policiamento, o policiamento estava lá no estádio, tinha polícia no estádio, mas eles estavam na parte do campo, e no estádio Carlos Zamit demora muito para subir, tem que dar uma volta grande para poder chegar na arquibancada, até a polícia chegar, a confusão já estava feita. Beleza, obrigado, Marcão, pela tua participação. Saúde, boa sorte. O jogo é agora à tarde, né? Hoje, 5 da tarde, na Arena da Amazônia, com portões fechados. Então vocês já sabem, logo à noitinha nós saberemos quem será o adversário do Nacional, mas também já na Série D e já na Copa do Brasil. Quem ganhar aí do jogo Manaus e Faixa, Manaus ganhou por 2-0 o primeiro jogo, o Faixa tem que ganhar por 2 gols de diferença, aí vai também se classificar para a Copa do Brasil e a Série D do ano que vem. E o Manaus, que foi fundado em 2013, vai ser inédito, vai ser a primeira vez que se o Manaus se classificar, vai participar de uma competição nacional aí com o comando do Ader Baulana. Marcão, obrigado, boa sorte, sucesso pra ti. Agradeço a oportunidade, qualquer coisa estamos por aqui. Falou, garoto.
olha quem está chegando por aqui, ele vai fazer uma explicação de tudo. Delson Reis está explicando. Fala, Delson. Alô, Dudu. Alô, salve, boa tarde, Eduardo Monteiro de Paula, meu amigo Dudu. Dudu, eu estava ouvindo toda a sua conversa aí com o Marcão, né, e olhando aqui na internet, no Globoesporte.com, Amazonas Futebol, a renda do jogo ontem do Nacional, você falava que a média de público é de 300 pessoas, ontem deu 1.031 pessoas para uma renda de R$ 9.580, Dudu. Quer dizer, se a média de 300 pessoas nós tivemos ontem, então o público 2 vezes maior, né, Dudu? Não, você tem razão, é verdade. Ontem foi excepcional a quantidade de público, né? É por isso que eu defendo a tese de que não precisava fechar os portões. Tinha que aumentar a segurança. Porque no momento em que o clube vai ganhar dinheiro, eles impedem o público entrar. É um contrassenso isso, é um futebol profissional. E R$10 mil hoje faz muita falta, né, Dudu? Ora, todo jogo do Campeonato Amazonense você tem prejuízo. Os clubes não ganham dinheiro no Campeonato Amazonense. E no dia que vai ganhar, aí você tira a possibilidade disso. E quando falou o Marcão, o clube acabou sendo punido 2 vezes. Um pela perda de mando do campo e outro pelos portões fechados. É isso mesmo, paciência, né? Dudu, se eu jogasse na loteria ontem, eu diria para você que eu teria uma chance muito grande de ter acertado, né? Mas depois que eu dei os jogos da Copa do Brasil, e você me perguntava, o que você acha dos jogos? E eu dizia que o Atlético do Paraná venceria o Santa Cruz e venceu. Diria que o Fluminense ia ter uma pedreira muito grande contra o Grêmio e teve. E para completar a pedreira do Fluminense, o zagueiro do Fluminense foi expulso logo com 3 minutos de jogo e o Grêmio ganhou por 2-0, né? Então, aí já temos Atlético do Paraná classificado, Grêmio classificado para as quartas de finais da Copa do Brasil, Flamengo classificados para as quartas de finais da Copa do Brasil, o Palmeiras, que estava perdendo para o Internacional por 2-0, fez um gol e como tinha ganho a partida em casa por 1-0, esse gol valeu por 2-1, Palmeiras classificado para a Copa do Brasil. Botafogo, que tinha ganho por 2-1, empatou lá em Recife, 1-1, classificado para as quartas de finais da Copa do Brasil. Santos classificado para as quartas de finais da Copa do Brasil. Atlético Mineiro classificados para as finais da Copa do Brasil. Hoje tem Chapecoense e Cruzeiro. Dudu, e eu vou falar um negócio para você. Se a Chapecoense ganhar, você sabe o que vai acontecer, Dudu? Diga lá. Atlético do Paraná, Grêmio, Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Santos e Chapecoense são os times que estavam jogando a Libertadores da América. Como saiu o Flamengo e a Chapecoense, e os outros continuam, vai virar uma Libertadores brasileira às quartas de final da Copa do Brasil, Dudu. Uma Libertadores íntima, né? Da nossa Libertadores. Interessante, né, Dudu? Os times foram encaixando. Se a Chapecoense ganhar o jogo lá em Chapecó, e foi 1-0 para o Cruzeiro no jogo de ida, no jogo de volta agora, se a Chapecoense ganhar de 2-0, por exemplo, ou então ganhar de 1-0 e de repente ganhar nos pênaltis, e aí entra a Chapecoense e ficam os 8 clubes que estavam disputando a Libertadores, estavam porque não são mais 18. Na Libertadores só ficaram 6, então saiu a Chapecoense por escalar um jogador que não podia ter escalado, e o Flamengo que perdeu dentro do campo. Então vamos ter aí umas quartas de finais muito bacana com os 8 times que representaram e representam o Brasil na Taça Libertadores da América, Dudu. Ontem eu vi 2 reclamações nacionais aqui na CBN, 2 coisas muito interessantes em reclamações. Uma é uma reclamação muito grande quanto ao jogo do Fluminense, da arbitragem, e também no jogo do Botafogo. Reclamaram muito da arbitragem nesses 2 jogos. O que aconteceu lá, Delson? O jogo do Fluminense, Dudu, é assim, né? O Fluminense perdeu um jogador logo no início do jogo, né? O Fluminense que entrou em campo precisando ganhar, precisava virar o placar, já estava 3-1 para o Grêmio, né? E o Fluminense logo no início do jogo teve o jogador Nogueira expulso.
expulso, o zagueiro Nogueira expulso no comecinho. E aí tem coisas assim, por exemplo, ontem o Botafogo, que foi muito prejudicado pela bandeirinha, né, que a carreira dela deixou de acontecer, porque foi tanta mídia ruim para cima dela, porque ela errou mesmo, como errou a bandeirinha de ontem também no jogo do Botafogo. Vou já ver o nome dela, Dudu, porque eu estou aqui no jogo do Fluminense, eu estava aqui vendo com quantos minutos o Nogueira foi expulso, né? O Nogueira foi expulso exatamente, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, Dudu, mas foi logo entre os 5 primeiros minutos do primeiro tempo. Então, esse lance do Nogueira prejudicou muito o Fluminense. Mas como eu estava te dizendo, o Botafogo no primeiro jogo contra o Sport, ele teve o Bruno Silva expulso e perdia o jogo por 1-0 e virou para 2-1. Ontem o Sport teve o Rogério expulso e quase que vira para cima do Botafogo também para 2-1. Então, quer dizer, às vezes o time se supera, né? Joga pelo aquele jogador que saiu, que foi expulso. E não aconteceu isso com o Fluminense ontem, e o Botafogo quase que vai para os pênaltis também. O Sport deu uma pressão muito grande no segundo tempo, e o Botafogo está se acostumando a jogar nessa retranca e saindo só na boa. Tem que ter um pouco de cuidado. Uma hora essa técnica de jogo pode não funcionar, e aí ninguém sabe o que vai acontecer, porque é legal você ver o time ganhar, mas é legal você ver o time ganhar jogando futebol bonito também. Às vezes o torcedor gosta do show, do espetáculo, e às vezes o time perde, o torcedor perdeu, mas jogou bem, foi bonito o jogo, mas isso não ganha, né, Dudu? Delso, lembra o velho Dario, né? Não existe gol feio, rapaz, existe gol, pô, não importa como. É a mesma coisa, não existe jogo ruim, tem que ter a vitória, pô. O negócio de jogar bonito e não ganhar não vai levar a nada. Por isso que o Brasil não ganhou a Copa do Mundo na Itália. Foi o melhor time da história da Copa do Mundo e nunca venceu o título. Então não adianta nada, tem que ter a vitória. Tem que ter, Dudu, tem que ter a vitória, é isso mesmo. Você falou tudo. E às vezes o torcedor é que quer o show, né, Dudu? Nós queremos as coisas. Opa, suou o gongo, Delso. Aquele abraço pra você, garoto. Um abraço, Dudu, até amanhã. Amanhã tem mais. Muito obrigado, Neusimar Pinheiro Júnior, que disse que o Nacional devia ter um elenco como o do Hulk. Time todo de fora. O elenco regional vai se misturar com Roraima e Rondônia de novo. Obrigado, Neusimar. Um abraço pra você.